Boa noite, professor. Como foi proposto, eu vou falar um pouco sobre um dos materiais que revolucionou o mundo moderno como a gente conhece hoje em dia, que é o aço. Como sabemos, o aço ele não é encontrado na natureza, ele foi criado pelo homem. E o que classifica um ferro como aço é o teor de carbono encontrado nele, que fica entre 0,006% a 2% de carbono. Quanto maior o teor de carbono nesse aço, mais frágil esse material fica. O que isso significa? Que em um ensaio de tração, comumente usado em diversos tipos de materiais, esse material ele se arrebenta mais facilmente. E quanto menor o teor de carbono nesse material, mais dúctil ele é. O que isso significa? Que o seu coeficiente de elasticidade é maior. Então, em um ensaio de tração, ele resiste mais antes de se arrebentar, né? E dependendo da necessidade dos esforços que esse aço vai sofrer, ou os intempéries da natureza, a gente pode acrescentar algumas ligas na sua estrutura molecular cristalina, assim como tungstênio, manganês, vanádio, cromo, entre outros. Só que esse tipo de material tinha um entrave para sua produção em grande escala, que para se atingir a temperatura adequada para ele se tornar gusa e ser modelado era muito difícil, né? Muito difícil atingir 2.800 graus naquela época. Só em 1856 um engenheiro criou um forno que injeta oxigênio por baixo dele. Isso faz com que ele ganhe um aumento de temperatura mais rápido e queime carbono. Mas mesmo depois disso, só 14 anos depois, um engenheiro civil americano usou esse tipo de material para uma grande construção, que foi uma ponte. Só após essa construção que esse tipo de material foi largamente usado em outros setores, como naval, aéreo e rodoviário, né? E esse tipo de material ele ainda está em evolução, né? Dois engenheiros de materiais desenvolveram um aço chamado Darva Glass. E qual é a diferença desse aço para o aço que a gente conhece hoje em dia? A diferença é que a sua estrutura molecular é amorfa. Isso significa que o agrupamento de moléculas ele é aleatório. Isso está tornando o aço mais duro, mas ao mesmo tempo ele ainda tem a fragilidade, ele ainda é frágil. E esses dois engenheiros eles estão procurando alguma forma de minimizar a fragilidade desse material, né, que é largamente usado em diversos setores, né, comumente usado no mundo todo e que serve para fazer várias coisas. Hoje em dia é muito comumente usado. Então vamos esperar agora a evolução que esses engenheiros vão chegar para a gente ver aonde que a gente vai chegar com esse material que é comumente usado em muitos lugares.